Olá pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar a banca RBO, uma banca que infelizmente não disponibiliza suas provas, então é um pouco difícil a gente analisar as questões dessa banca, mas com a ajuda de alguns alunos a gente conseguiu algumas provas passadas e a partir disso conseguiu trazer algumas questões de temas recorrentes, tanto da licenciatura como do bacharelado, e aí mais uma vez ressaltando a importância de mesmo que se você for fazer provas para cargos de professor, cargos da licenciatura, é interessante revisar alguns temas do bacharelado, porque também caem nessa banca e assim como em outras bancas também temas do bacharelado em provas da licenciatura. Então, antes de iniciar, gostaria de pedir quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve que ajuda bastante o nosso trabalho e se tiver interesse em materiais de preparação específica para concursos de educação física, dá uma olhada aqui no link da descrição desse vídeo que você vai encontrar as informações sobre os nossos materiais, tanto os e-books como também o nosso curso online da preparação à aprovação. Então vamos lá. Primeira questão. Desde a produção de educação física no Brasil, a história que não se conta, de Castellani, até metodologia do ensino de educação física, de Soares, tantos outros autores escreveram e concordaram que a educação física brasileira se vê hegemonicamente vinculada a um determinado eixo paradigmático. Essa questão tem relação com... Então, antes de resolver a questão, gostaria de reforçar a importância dessas duas obras, né? A gente já falou várias vezes aqui no nosso canal. Educação Física no Brasil, a história que não se conta, do Lino Castellani Filho. Metodologia do ensino de educação física, do coletivo de autores, né? Daí trazendo a Carmen Lúcia Soares como um dos principais autores, mas também de outras obras que são bastante recorrentes em concursos, como a Educação Física na Escola, da Soraya Darido, a Educação Física Progressista, do Paulo Giraldelli Júnior, e aí entra as obras específicas de cada abordagem, né? Educação de corpo inteiro, a própria Educação Física e a Sociedade, do Mauro Betti, enfim, diversas obras que é interessante a gente, mesmo que não leia toda, mas que a gente tenha um conhecimento do que aquela obra está tratando, né? Porque de fato podem surgir bastante em provas de concurso. Mas vamos lá. Ele vai trazer qual é, a partir dessa produção, a partir dessas grandes obras, qual é o paradigma da educação física historicamente aqui no nosso país, né? E aí quando a gente fala disso, pensando nas tendências pedagógicas, pensando nos primórdios da educação física aqui no nosso país, até os movimentos mais recentes, nós vemos que a aptidão física é o grande paradigma da educação física aqui no nosso país, né? Pensando nas tendências, a gente vê uma tendência higienista nos primórdios da educação física, mas que ela, de certa forma, se perpetua ao longo da história, apesar de surgirem as abordagens críticas, né, da educação física posteriormente, a gente ainda consegue enxergar esse paradigma da aptidão física como o grande paradigma da educação física aqui em nosso país. E aí isso a gente pode reforçar, ter de fato essa noção a partir dessas grandes obras que vão trazer a história da educação física aqui no Brasil. Então, pensando no grande paradigma, hegemonicamente falando, da educação física brasileira, nós temos a aptidão física. Segunda questão. A comunicação de informações específicas sobre o movimento humano requer terminologia especializada que identifique precisamente as posições e direções corporais. Desta forma, o uso de termos direcionais é necessário na descrição da relação das partes corporais ou localização de um objeto externo em relação ao corpo. São exemplos: dentro do corpo e afastado da superfície corporal, na direção da linha mediana do corpo, na direção da frente do corpo. Assinale a alternativa que apresenta a correta correspondência dos termos referidos. Então, lá no nosso curso, a gente tem uma aula justamente sobre esses conceitos anatômicos, né? Principalmente esses conceitos direcionais. Então, vai trabalhar medial e lateral, proximal e distal, anterior, posterior, profundo, superficial, enfim. Todos esses conceitos anatômicos é bastante importante que a gente domine-os, porque podem surgir questões trabalhando eles especificamente, mas também podem surgir questões que eles vão ser pontos-chave das questões, né? Então, qual é o membro, por exemplo, a mão é proximal ou distal em relação ao braço, a coxa é proximal ou distal em relação ao pé.
Então, a partir do momento que a gente domina esses conceitos, a gente consegue resolver tranquilamente diversas questões relacionadas à anatomia. Então, se você tiver interesse, lá no nosso curso a gente tem uma aula específica sobre esses conceitos principais da anatomia, né? Sobre os conceitos anatômicos. Mas vamos lá, ele tem 3 situações aqui. A primeira, dentro do corpo e afastado da superfície corporal. Então, nesse caso, nós usamos a terminologia de profundo. Profundo dentro do corpo e afastado da superfície, e quanto mais próximo da superfície, é superficial, profundo e superficial. Segunda alternativa, na direção da linha mediana do corpo. Então, medial, a partir do momento que a gente se afasta dessa linha mediana, nós temos o conceito lateral. E na direção da frente do corpo, nós vamos ter o conceito anterior. Anterior à frente e posterior para trás, né? Na direção de trás do corpo. A gente poderia também pensar no conceito de ventral e dorsal, mas nesse caso ele não traz nenhuma alternativa. Então, pensando nesses conceitos, nós temos a alternativa E correto. Profundo, medial e anterior. Segunda questão, a alternativa é. Terceira questão. Durante uma aula de educação física, um aluno procurou o professor e disse não estar se sentindo bem. Ele apresentava pulso rápido e fraco, respiração pesada, a pele estava quente e vermelha. Seu hálito era doce, com odor de frutas. Ele também informou que estava indo muito ao banheiro para urinar. Diante deste quadro, o professor concluiu que se tratava de cetoacidose. A cetoacidose caracteriza-se por... Então, é justamente em questões como essa que eu falo da importância da gente mesmo, resolvendo concursos da licenciatura, a gente dominar também alguns temas do bacharelado, nesse caso, a diabetes. Ele poderia nem trazer que se trata de um quadro de cetoacidose, né? Trabalhar isso nas alternativas. Mas como ele já falou, acaba facilitando um pouco mais a questão. Então, nesse caso, a cetoacidose, ela se caracteriza principalmente por uma deficiência de insulina no sangue, né? Já que a gente não vai conseguir utilizar a glicose como energia, já que a insulina não está presente e não consegue levar essa glicose para dentro das células. Então, cetoacidose se caracteriza pela falta de insulina, então sobe o nível de glicose sanguínea, e a partir do momento que o corpo não consegue utilizar essa glicose como fonte de energia nas células, ele passa a utilizar a gordura. A partir do momento que ele utiliza a gordura, são produzidas as cetonas, e essas cetonas elas desequilibram o pH do sangue, causando uma acidez no sangue. Então, por isso se chama cetoacidose. É uma cadeia de eventos que se caracteriza por esse nome, né? A falta de insulina no sangue, essa falta de insulina impede a glicose de ser utilizada nas células, sobe o nível de glicose no sangue, o corpo passa a produzir energia a partir da gordura, e a partir desse momento que utiliza a gordura como fonte de energia, são produzidas as cetonas, e essas cetonas causam a acidez no sangue. Então, por isso, a cetoacidose pode ser chamada de cetoacidose metabólica ou cetoacidose diabética também. Então, nesse caso, quando a gente vai ver as alternativas, a alternativa A já é a correta. Deficiência de insulina grave ou prolongada, que pode resultar em um alto nível de glicose no sangue, justamente porque a insulina é a responsável por trazer a glicose para dentro da célula para que ela possa ser utilizada como fonte de energia, né? Então, se a gente não tem insulina, a gente não consegue utilizar a glicose como fonte de energia nas células, e essa glicose acaba aumentando, seus níveis acabam aumentando no sangue. Então, terceira questão, a alternativa A é a correta. Quarta questão, Freire, ao analisar as aulas de educação física, faz referência à participação de meninos e meninas. Aponte seu posicionamento sobre este tema. Então é interessante ressaltar aqui que esse Freire não é o Paulo Freire, o grande estudioso, né, o grande pensador da nossa educação de forma geral, mas sim o João Batista Freire, o autor da grande obra Educação de Corpo Inteiro, que traz justamente um capítulo em seu livro sobre a participação de meninos e meninas nas aulas de educação física. Então ele vai pedir qual é o posicionamento do João Batista Freire em relação a esse tema,
E quando a gente lê a obra, né, a Educação de Corpo Inteiro, nós vemos que meninos e meninas devem fazer as aulas juntos. A alternativa A é a correta e eu trago uma citação que ele fala justamente isso, né? Ele tem um capítulo inteiro sobre esse tema, mas essa citação eu achei bastante interessante. Defender a ideia de que meninos e meninas devem ter aulas de educação física juntos não quer dizer que não reconheçamos as diferenças entre um e outro sexo. Claro que elas existem, especialmente biológicas, porém essas, como outras que possam existir, como as psicológicas, não são impeditivas de uma educação física sem discriminações. Então, pensando em relação a João Batista Freire, ele defende que meninos e meninas possam participar das aulas de educação física juntos, mas não desconsiderando as suas diferenças, né? As diferenças entre meninos e meninas, principalmente em relação às diferenças biológicas. Mas, pensando nesse contexto, outras diferenças podem existir, como as psicológicas, e elas não impedem de uma educação física sem discriminações, né? Que eles possam, de fato, ter aulas de educação física juntos. Então, quarta questão, de fato, a alternativa A é a correta. Meninos e meninas devem fazer essa aula juntos, isso na visão do João Batista Freire. Quinta e última questão, uma questão clássica sobre abordagens pedagógicas. Se você ainda não viu a nossa aula sobre abordagens aqui no nosso canal, vou deixar o card aqui em cima. E também lá no nosso curso online a gente tem a segunda parte dessa aula, trabalhando mais 5 das principais abordagens pedagógicas. Mas vamos lá. Em oposição às vertentes passadas, várias concepções surgiram, tendo em comum a tentativa de romper com modelos anteriores da educação física. Apesar de abordagens diferenciadas entre si, com pontos muitas vezes divergentes, têm em comum a busca de uma educação física que articule as múltiplas dimensões do ser humano. Assim, alternativa 1, afirmativa 1. Na abordagem psicomotora, o envolvimento da educação física é com o desenvolvimento da criança, com o ato de aprender, com os processos cognitivos, afetivos e psicomotores. A educação física torna-se um meio para ensinar matemática, língua portuguesa e sociabilização, deixando de ter conteúdo próprio. Perfeita, afirmativa 1. Quando a gente fala de abordagem psicomotora, nós temos as principais palavras-chave: os processos cognitivos, afetivos e psicomotores, e também que a educação física se torna um meio para ensinar outras coisas, né, como a matemática, a língua portuguesa, enfim. Então, afirmativa 1, correta. Afirmativa 2. Carregando influências da psicomotricidade, a abordagem construtivista tem por intenção a construção do conhecimento a partir da interação do sujeito com o mundo. E para cada criança, a construção desse conhecimento exige elaboração, ou seja, uma ação sobre o mundo. Perfeito, quando a gente fala da abordagem construtivista, as palavras-chave que a gente pode ver, né, é essa construção do conhecimento a partir da interação do sujeito com o mundo. Então, segunda afirmativa também correta. Terceira afirmativa, a abordagem desenvolvimentista é dirigida especificamente para a faixa etária até 10 anos e busca nos processos de aprendizagem e desenvolvimento uma fundamentação para a educação física escolar. Quando a gente fala da abordagem desenvolvimentista, a gente pode encontrar como palavras-chave o movimento como principal meio e fim da educação física, mas também a sua faixa etária, que, diferente dessa afirmativa que traz até 10 anos, a faixa etária trabalhada da abordagem desenvolvimentista é de 4 a 14 anos. Então, terceira afirmativa falsa. E quarta e última, as abordagens críticas passaram a questionar o caráter alienante da educação física na escola, propondo um modelo de superação das contradições e injustiças sociais. Perfeito, afirmativa 4 também correta, então apenas a 3 é falsa. Temos então a alternativa C correta. 1, 2 e 3 são as corretas. E com isso finalizamos a nossa aula sobre a banca RBO. Se você gostou dessa aula, se inscreve aqui no nosso canal e confere as diversas aulas que já temos por aqui, tanto de resolução de questões de bancas específicas, como também de temas recorrentes, né, trabalhando alguns dos temas mais importantes nos concursos de educação física. Segue a gente lá no Instagram, @concurso-cdfísica, que eu sempre posto materiais por lá também. E se quiser entrar em contato, pode ser tanto pelo Instagram, pelo YouTube ou pelo nosso e-mail,
contato@concursosedefísica.com. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.